Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou Marcel Grinaldini e hoje eu e Fabiana Amaral iremos bater um papo, talvez sobre dados, mas eu acho que ele vai começar sobre carreiras atípicas, para dizer o mínimo. Olha, essa é uma abertura interessante, porque começaremos por aí. E para isso a gente trouxe o Denis Silva, CEO do EFI Bank. Denis, é um prazer te receber aqui no Do The Math. Prazer é meu, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, ainda mais que vocês são referência da área. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que está animado. Pra gente, antes até do aquecimento, conta um pouco pra gente o que é o EFI Bank. Bom, o EFI ele nasceu com o propósito de diversificar, democratizar tecnologia. Então a gente usa o meio de pagamento como veículo para entrega de tecnologia. Então hoje a gente tem mais de 160 APIs que são de graça, as pessoas conseguem acessar, gerar suas cobranças, fazer todo o ecossistema de pagamentos através de APIs, endpoints, tem toda a infraestrutura e também todo o ecossistema de pagamentos, tanto em APIs, mas a gente também atende pequenos empreendedores que não têm uma estrutura robusta tecnológica com a mesma qualidade. Então, a nossa plataforma ela serve como um pequeno RP, onde ele consegue gerenciar o negócio dele. Então, a gente vai do pequeno ao grande e a gente tem as fases de transição do negócio. Então, a gente acompanha toda essa maturidade das empresas, né? Nosso público, grande parte, é empreendedor, prestador de serviço. E agora a gente também entrega crédito, outras coisas para agregar no processo. Porque hoje a gente está presente em mais de 3 mil municípios, principalmente Nordeste, Norte. Então são áreas um pouco ainda que têm uma dificuldade de maior acesso financeiro e a gente vem auxiliando alguns segmentos. Então a gente se desenvolveu ao longo do país, principalmente com a entrega de tecnologia agregada. Muito é interessante, sempre a gente pede conta um pouco, né, muitas vezes. Denis, quando a gente fez o alinhamento, é muito difícil a gente fugir da parte da sua carreira, porque é muito interessante pensar que começou com estatística. Conta um pouco, assim, da estatística a CEO. É, é um, é um caminho um pouco inusitado, né? Não é comum da gente ver. Mas na verdade eu dou um passo antes, eu comecei com matemática. Eu fiz 3 anos de matemática na Federal de Ouro Preto, achei que eu gostava de matemática até chegar na faculdade. Aí, porque quando você começa a aprender a teoria pesada, você fala, isso não é matemática. A gente entra em lógica, entra em umas coisas que não faziam muito sentido. E eu tinha alguns colegas que faziam estatística, eu acabei fazendo reopção, fui para estatística. E nesse meio tempo eu sempre trabalhei. Então, desde o começo da minha faculdade eu trabalhei. Eu trabalhei 4 anos numa cooperativa de crédito mineira, em agência, e eu já tinha uma familiaridade com o ecossistema. Então, eu trabalhava, estudava, acabei saindo do trabalho para continuar estudando. Precisei voltar a trabalhar, fui trabalhar com comercial e chegou o EFI na minha vida. Então, dentro do EFI, eu tive muita oportunidade de aplicar os meus conhecimentos. Porque dentro do curso, principalmente da estatística do UFOP, é um curso 5 estrelas do MEC, mas é um curso ainda muito acadêmico, pouco prático. Então eu tinha um desafio prático, que eu tinha as ferramentas, mas não sabia, poxa, eu não tinha cases ali no dia a dia para fazer isso. Então eu fui entendendo onde eu estava dentro do EFI, que na época chamava Gerência Net. Eu cheguei primeiro no suporte, então eu via que a gente tinha alguns problemas e ninguém olhava, porque em 2016 ainda os relatórios eram muito secos, era uma coisa mais analítica, não era tão visual. E eu falava, pô, uma descritiva bem feita aqui, a gente ganha muito tempo para entender o comportamento. Então eu começava a pedir planilha, eu pedia acesso a banco de dados, o pessoal de TI, não, eu fui o primeiro estatístico da empresa, não, a gente vai ter que olhar, pô, você sabe fazer uma query no SQL? Eu falei, sei. Faz para eu ver, não, ela não está otimizada, então eu vou te passar um acesso por fora, porque eu não sou especialista em SQL, eu sou especialista em uma outra área, então foi uma disrupção e a partir desse momento eu conseguia responder as coisas mais rápido. Então, dentro do relacionamento eu ajudei a construir muita coisa ali, eu acabei migrando para uma área de prevenção à fraude, porque na época a gente estava sendo autorizado, tinha mudado algumas coisas na regulação, então a gente precisava automatizar e como eu já tinha passado pelo ciclo de agência, eu conhecia o processo operacional. Então eu fui mais para o processo operacional e acabei ajudando na implementação de outras coisas lá. Então nesse movimento eu fiquei muito perto de um dos diretores da área e ele cuidava da parte operacional e eles fizeram uma reestruturação e esse diretor, que também é um dos sócios, ele foi cuidar de operações.
Ele cuidava de operações, desculpa, e ele foi cuidar de novos projetos, novos negócios. Então era uma área de projetos barra produtos. E ali eu comecei a usar a estatística para mostrar para eles aonde eles tinham grande potencial. Então eu fazia muito relatório simples, mas que ninguém olhava com um olhar um pouquinho mais cuidadoso, porque geralmente era o pessoal de TI que fazia. Então o pessoal de TI traía a base, fazia somava ali um sum, entregava e a pessoa decidia o que fazia. Eu não, eu comecei a construir com comparativo, ano após ano, mês versus mês, comecei a fazer clusterização para mostrar onde a gente tinha oportunidade. Então foi entregando muito valor e eu acabei assumindo alguns projetos estratégicos, principalmente os pedidos de autorização junto ao Banco Central. Então eu fiz todo o plano de negócio e o plano financeiro. Aí eu falei, poxa, eu sou um estatístico, não um contador, eu preciso aprender COSIF. Aí eu fui aprendi COSIF, comecei a estudar por conta própria, fiz alguns cursos e comecei a entender como eu fazia. Aí eu falei, poxa, eu não faço FP&A, vou aprender. E a estatística sempre me deu um diferencial porque se aprende desde o cálculo tradicional, probabilidade, você ganha umas ferramentas que a hora que você bate, por exemplo, vou fazer um fluxo de caixa descontado. Pô, eu já vi isso em algum lugar, eu sei fazer média móvel, eu sei projetar, pô, eu sei fazer até um modelo melhor ali com série temporal, mas vamos fazer algo um pouco mais simples. Então eu fui simplificando e entregando muito valor rápido através desses dados e mostrando para eles aonde eles tinham oportunidade. E casou que eu tenho uma visão um pouco mais estruturada para negócio, então eu levava as coisas mais estruturadas, não que eu seja melhor que as outras, mas eu conseguia mostrar para eles, através dos dados, a solução dos problemas que eles tinham atuais. Então, dentro do projeto de autorização, eu fui responsável. Quando autoriza, a gente precisa implantar um planejamento orçamentário estratégico. Então, precisava fazer uma área de MAES para mostrar isso. Eu acabo assumindo essa vertical, então eu começo primeiro MAES estruturado. Então, a gente faz, mostra ali os painéis mais simples, cria os padrões, começa a montar biblioteca de dados, mas não a biblioteca do banco de dados, mas sim do prático, o termo prático. O que é isso aqui? Qual que é o critério de avaliação? Como que a gente está medindo desempenho? Variáveis de mercado, KPIs de mercado. E aí, dentro do planejamento estratégico, um dos últimos pedidos de autorização que eu cuidei foi uma financeira. E eu tinha feito todo o estudo técnico, que a gente abriu primeiro uma SCD, e foi a primeira SCD transformada em CFI, porque a gente tem muito saldo médio parado, a gente tem centenas de milhões de reais parado, que não rentabilizava para o cliente, mas ao mesmo tempo a gente nunca teve investimento. Uhum. Então a gente não tinha um capital suficiente para tocar uma SCD. Eu falei, poxa, fiz alguns estudos, mostrei para eles o desvio, eu lembro até hoje que eu fiz um blogspot do tempo médio do saldo parado, mostrei para eles que, tipo, menos tipo, pro último quartil para baixo, todo mundo não mexia no dinheiro em menos de 30 dias, enfim, coisa simples que é uma descritiva bem feita, mostrava naquele momento a oportunidade. Então, fui fazendo essa construção e aí, quando a financeira começa a operar, eles me tiram e põem na área de planejamento estratégico. Então, eles começaram a rodaram alguns modelos ali, não, políticas, através de árvores de decisão, algo mais simples, mais julgamental, e isso deu errado. Então, isso custou 25 milhões de reais. E nesse meio tempo, já tinha se passado um ano, eu estava na parte operacional ali do planejamento estratégico, a gente criou metodologia, então eu criei os painéis, os KPIs, a gente estava trabalhando, e sempre trazendo os dados à vista, sempre uma gestão baseada nas informações. E aí o Evanil, que é o fundador, ele cuidava da IPA e da CFI, ele falou, poxa, eu preciso de alguém que preocupe 24 horas por dia com a CFI. Eu preciso de alguém que entenda do modelo de negócio. Eu ajudei a construir o plano de negócio. E eu preciso de alguém que entenda do risco, porque eu perdi 20 milhões de reais, 25 milhões, por um modelo errado. Aí ele me trouxe o desafio, eu falei, poxa, eu acho melhor trazer alguém, não, você conhece o negócio, você conhece de modelagem, vamos arriscar. E para mim foi ótimo, porque eu peguei uma base marcada. Então eu olhava para 100 mil registros, eu sabia o que era default. Então a gente começou a resolver e a partir daí a gente trouxe primeiro umas coisas muito simples que não tinham para discriminar, a gente rodou uma logística para ver o que estava acontecendo. E hoje a gente tem modelos muito mais robustos, mas na época nem isso tinha. Então a gente começou a construir, discriminou, parou, e a gente sai de um prejuízo de 70% da base e cai para menos de 3,5% um ano depois. Hoje é muito controlado. Era uma carteira de 40 milhões de reais, dando prejuízo de 25. Hoje a gente já tem mais de 200 milhões em limites operacionais e
a perda final ali depois dos 90 dias é menos de 1,5%. Então, eu consegui manter um time muito bom. Eu trouxe vários estatísticos, cientistas de dados, mas eu procurei buscar pessoas já de mercado também para ajudar. E nesse processo, eu sempre trouxe para o Evanil que o pagamento ele é uma commodity. Na época que o EFI começou, ele era difícil, nem quase ninguém ia num banco conseguia emitir um boleto, principalmente uma empresa pequena. Conseguir credenciar na VisaNet de cara era muito difícil. E ele conseguiu. Então, ele teve os áureos tempos ali que isso era o diferencial, mas depois de 2014 e 15 isso virou commodity. 2020 é o pico. Hoje a gente fala de centavinhos por transação. Então, naquela época, quando a gente faz SCD, eu apresentei um estudo de mercado, tamanho de mercado para ele, fiz aquelas metodologias, mostrei. Eu falei, pô, a gente tem uma oportunidade muito grande, que na época a gente tinha mais ou menos 300 mil clientes, cujo 1/3 deles, o único relacionamento bancário era conosco. E os caras recebiam para fazer os investimentos. Muito provedor de internet precisava expandir e não tinha crédito. Então a gente vai trazendo crédito. Então nesse movimento a gente construiu em 2024, em 2022, na verdade, quando eu assumi como diretor, aí eu acabo virando diretor da financeira, responsável por ela. E nessa vertical, quando eu assumi com o meu time, a gente entende que a gente tem a obrigação de entregar uma nova fonte de receita. E a única coisa que a gente vê é que não vai ficar de graça, porque naquela época a corretagem estava de graça, seguro, você diminuiu muito o custo, não tem mais os FIIs abundantes, consórcio, as margens também estão apertadas. Então, o valor agregado maior hoje de uma instituição financeira, além dos serviços ali, que é onde a gente já vai bem, que é o cash, é o crédito. Então a gente tem o desafio de subir uma vertical tão representativa quanto o meio de pagamento para a instituição e principalmente fidelizar o cliente dentro do mesmo ecossistema. E aí o ano passado o Evanil ele já vinha pensando, trabalhando num plano para ir para um conselho consultivo na holding. A gente tem uma holding, a gente tem uma estrutura um pouquinho mais complexa, tem alguns negócios envolvidos e ele queria pensar mais em futuro. E ele, depois, ao longo de uns meses, ele vem pensando, e ele me chama um dia e fala, pô, por que que o crédito não acelera? Eu falei assim, Evanil, na financeira eu não consigo vender e eu não consigo fazer o produto. Minha obrigação é o motor, eu tenho todo o ciclo do crédito, eu analiso, eu entrego, eu acompanho e eu cobro. Fora isso eu não consigo fazer. E aí ele trouxe isso para dentro, ele discutiu com os sócios dele e acho que mais ele falou, pô, eu vou botar alguém que conhece do negócio e sabe os caminhos aqui dentro. E aí ele me dá o desafio. O meu desafio era reorganizar a estrutura, onde manter bem o que a gente faz, que é o cash. Hoje a gente faz mais de 150 milhões de transações B2B, B2B, B2C no mercado. E ao mesmo tempo, com 10 bi de TPV mês, grande parte recebível pulverizado de pequenos empreendedores, como que a gente rentabiliza isso? Então ele me dá o desafio, ele fala, eu não vou conseguir fazer porque ele é de tecnologia, ele entende muito de pagamento e da parte de sistema, tanto que as nossas APIs são reconhecidas, e isso eu não consigo nem me comparar a ele, porque ele é um gênio nessa parte, mas ao mesmo tempo o crédito ele tem uns desafios muito mais sofisticados, que eu tenho um domínio não tanto, mas eu consegui montar um time muito bom para me ajudar lá na financeira. E aí a ideia era unir e tentar integrar de uma forma que a gente consiga acelerar esses produtos. Então eu começo a trabalhar e nisso, uma das primeiras coisas que eu faço é falar, não, galera, a gente tem uma dificuldade, porque eu montei um time de MAES dentro da financeira, montei um time de modelagem, eu falei, não, peraí, a gente está tudo descentralizado, a gente não tinha uma ferramenta eficiente, um fazia em Python, outro em R, outro não sei o quê. Então a gente traz o Databricks, eu montei uma equipe de Data Science para trazer informação tratada, antes cada um fazia os seus parâmetros, então a gente estabeleceu, e aí desde outubro do ano passado eu estou à frente com esse propósito. Então a nossa financeira ela estava operando num prejuízo há uns 3 anos por causa desse evento, faz 2 meses que a gente já brequivou, então a gente já está positivo. A gente tem, só em serviço a gente gera 25 milhões de reais, mais que muito banco médio pensando em cash. Então, é realmente um desafio integrar, e principalmente, a gente perdia muito cliente por falta de oportunidade, porque a gente tinha a melhor tarifa no pagamento, a gente tem o cara gosta do nosso sistema, está integrado o RP dele, então tem uma comodidade,
mas na hora que ele tinha um aperto, ele queria crescer, a gente não atendia. Então eu venho com esse propósito. Então eu sento na cadeira com essa missão de trazer esse pensamento para a galera que o crédito é importante, que a gente tem um time formado muito cunhado em TI e principalmente meio de pagamento, e trazer para eles que o crédito não é um bicho de sete cabeças. Então eu venho com esse propósito também de acelerar o crescimento. E eu acredito, a partir do momento que a gente começa esse projeto, que principalmente crédito, se você não entender o comportamento, dados, construir algo um pouco mais claro de quem você está trabalhando, quem é seu cliente, quem que você está correndo risco, seja no pagamento ou no crédito, você não vai ter sucesso. Então eu trabalho muito nisso, venho trazendo o pessoal para a gente entender e o sucesso do cliente vai ser o nosso. Então esse é o propósito. Então os dados eles respondem muito isso hoje para a gente. Então um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei atendendo telefone e hoje eu estou assinando. A gente recebeu aqui uma vez o Rodrigo da GetNet, um C-level da GetNet. E ele trouxe uma frase, aqui não, porque não foi nem no estúdio, né, Fabi? Era na época que era só por áudio, né? Era só Spotify. Sim. E aí, mas ele me trouxe uma frase que eu uso em aula, eu uso muito, que é, cara, chegou uma hora que o pessoal tinha que entender que para trabalhar comigo não tem o do you speak English, para trabalhar comigo do you speak data, porque senão a coisa não funciona. E você veio mostrando quase que uma carreira falando dados, né? Tu chegou, não, mostrei aqui, aí eu peguei, eu fiz analisar, e aí tu conseguiu mostrar toda a tua ascensão de carreira, como é que tu casou isso com o negócio, a maturidade que na hora que tu sai da cadeira de análise vai para a cadeira executiva, que teve que se criar, depois de infraestrutura, vamos falar por que tu centralizou, por que essa indústria é melhor, quero chegar ali, mas eu quero entender para você quero te fazer uma pergunta, qual dos dois desafios é mais fácil? Porque uma hora tu estava convencendo de baixo para cima, tu tinha que mostrar, provar que os dados seriam ouvidos, a pessoa não entendia, tu conseguiu um autopatrocinador, né, que por acaso hoje é o principal acionista, e ok, só que agora tu tá na cadeira do chefe executivo. Você tem essa orientação a dados que vem da academia, de quando você começou. Só que você precisa que todo mundo a tenha. Então, qual dos dois desafios te parece hoje maior? O tu convencer de forma bottom-up ou você explicar para todo mundo que dado importa da forma top-down? Qual dos dois modelos é mais difícil? Eu acredito que explicar para o pessoal a importância, porque ainda tem muita gente que fala, pô, mas sempre foi assim, eu fiz assim. Eu vejo que você mostrar para as pessoas que a ferramenta, você gasta 10 minutos para você olhar não só o gráfico, mas você entender o resultado que está por trás, ele vai te economizar horas lá na frente, ou até mesmo muito dinheiro. Sua meta vai ser mais fácil de bater, suas Entendi. informações. Então, mostrar para as pessoas que o valor do planejamento é muito grande. Porque um ponto que eu até escutava muito de um professor na academia, e inclusive a gente tem uma parceria hoje, ele trabalha com a gente lá no APPP, mas ele falava, vocês têm que gastar 80% do seu tempo olhando para a base de dados, 10% codando e 10% acompanhando o resultado. E o pessoal é muito imediatista, então às vezes você traz para o pessoal, pô, tem um relatório aqui, tem um dash, a gente está trabalhando muito com IA para que seja mais fluido, você não precisa olhar para um painel e ter que tirar as conclusões. Pergunta que o Databricks ele tem algumas ferramentas, não fazendo merchan, mas enfim, é porque existem diversas ferramentas hoje, mas a gente trabalha com ele. E ele facilita muito, porque uma pessoa comercial fica, quero saber a performance da minha carteira. Traz para ele uma lista. Antes ele tinha que olhar, então esse planejamento era difícil. E eu vejo que ainda é difícil convencer as pessoas para investir um pouquinho de tempo de planejar suas ações. Pode ser no operacional, tático e no estratégico. E os dados permitem você se planejar bem. Os dados eles vão te mostrar que às vezes o seu feeling ele funcionou numa certa janela de tempo. Hoje nós estamos numa era que era inimaginável 3 anos atrás. A gente já estaria nessa maturidade. 5 anos então o mercado, principalmente o financeiro, ele muda muito rápido as coisas, porque é onde a gente investe muito, principalmente segurança, é, é, TI, para você ter diferencial, principalmente o FI. Hoje o principal diferencial do EFI, por exemplo, para o Pix, é o autoscaling. Nossas máquinas escalam muito rápido. Nós temos capacidade de processar mais de 5.000 Pix por segundo, em paralelo para cada cliente. E isso a gente sabe que é mais, mas é o que já chegou. Então a gente investe muito nisso. Só que isso por trás tem estudo,
tem análise de dados ali para entender lá dentro da AWS, se eu deixar essa máquina ligada mais tempo, ela vai suportar um pico, eu não preciso. Eu tenho hoje IA que fica conectado, que começa a sentir que o fluxo está crescendo, ela começa a direcionar o fluxo para quem precisa mais rápido. Então tem toda uma estrutura por trás que, se você não entender através dos dados que aquilo é uma dor ou aquilo é um diferencial, você fica para trás. Aí aquilo vai virar só um custo, né? Você não Vira sabe só nem um porque você está custo. usando. Justamente, pô, você está gastando aqui. Não, cara, eu estou vendo que aqui eu consigo otimizar e, ao mesmo tempo que o Denis está consumindo, o cliente XPTO, todo mundo está consumindo, ele não está sentindo, porque os dados mostraram que aquele tráfego naquele momento ele é muito maior. E tem negócio que pode esperar 10 segundos, mas tem negócio que não. A gente fez uma campanha com uma montadora que, ao lançamento do veículo, a cor, os 100 primeiros eram bem seletos. E o Pix com a reserva, que fazia um sinal do carro, era a posição da Do fila. ranking. Então, os mil... Esses os- 10 segundos podiam contar muito. Esses 10 Imagina o segundos mudam transtorno tudo. para ela, porque ela fazia isso, e dentro da nossa estrutura a gente já splitou para 58 concessionárias, que cada um que comprasse o CEP era direcionado para lá. Imagina se a gente coloca na concessionária do lado, ou a gente não manda e eu vou lá e compro o carro que ele tinha escolhido. É uma sensação, o pagamento ele tem que ser coadjuvante. E os dados hoje, eles contam muita coisa. A gente tem uma acessibilidade de informação inimaginável hoje. E os grandes bancos sofrem muito por isso, porque eles trataram muito como só um rejeito da operação e não como o principal insumo. Então hoje eles têm dificuldade de pegar nos legados. Claro que já está muito mais avançado, eles estão investindo, mas eu vejo que a gente, por exemplo, que já vem dessa era tecnológica, a gente tem um diferencial muito grande que hoje eu consigo granularizar níveis micro e mostrar isso para o time de ação é difícil, porque na minha cabeça está bem construído e quem vem dessa área sabe. E aí é importante se mostrar para o pessoal que a resposta da pergunta que é feita, ela é importante, mas o mais importante é saber quais perguntas você quer responder e quais respostas você precisa hoje. Por exemplo, num time comercial, como que eu vou vender? Eu não vou só vender, eu vou entregar uma experiência para o cliente, seja agilidade, seja confiança, ou, por exemplo, nós temos um produto hoje que é feito em parceria com a UFOP, que é um modelo que todo dia eu rodo à base de boleto e recomendo para o meu cliente uma antecipação baseado no histórico, que ele tem certeza que ele não vai ter problema naquela antecipação. Por dia eu rodo quase 50 milhões de boleto. E é um modelo de série temporal, totalmente robusto, que me dá uma assertividade de minha inadimplência a menos de 0,31%. E isso só foi possível porque a gente parou e entendeu quem era o cliente, qual a base, quais são os comportamentos. E isso não é de um dia para o outro que você consegue fazer. Posso só fazer comercial para um parceiro? Porque a bola picou de um jeito que eu preciso fazer. Por favor, não Por tem favor. problema. Não é para Databricks, apesar da Databricks ser nossa parceira também, mas você falou uma coisa que de vez em quando as pessoas ficam perguntando, mas eu não sei fazer a pergunta. Então, assim, ó, quem não sabe fazer a pergunta, ouve até o final, tá? Depois, vai lá na Amazon, procura a arte de fazer perguntas na época da inteligência artificial. O último livro dos nossos parceiros Sandro Magaldi e José Salib Neto tá fantástico. E é para ajudar exatamente nisso. O Salib bate muito num ponto que a gente tá saindo da era das respostas e entrando na era das perguntas. A resposta vai ser commodity. Então, assim, você precisa saber fazer a pergunta certa. E eu acho, tu deu a frase, eu falei, cara, deixa eu aproveitar, porque é um problema que tá doendo para muita gente ainda, saber fazer a pergunta. E eu vou ver, porque eu não conhecia esse livro. Não? Mas eu tenho um professor que falava, gaste 80% olhando para os dados. Pergunte para a sua base. Então, como que você quer que o seu cliente tenha sucesso se você não sabe nem qual é o desafio do dia a dia dele? Denis, você falou bastante essa questão, né, de se apoiar nos dados ali, e aí eu queria a sua visão sobre a importância da qualidade desses dados, porque você mencionou agora, né, eu acho que não só o mercado financeiro, mas no geral, teve um amadurecimento das empresas no olhar para dados, porque teve algum podcast mais antigo que a gente até conversou sobre isso, que a gente falou, tá, acho que era até de farmácia. A gente falou, sei lá, 15 anos atrás pediam seu CPF, não sei o que e tal, ninguém sabia para que ia usar. E aí fica uma coisa meio, tá, Farmácia São João. temos. Pode ser, né? Farmácia São João, certeza. Depois a gente pega o Mas a link gente e pega o coloca. link. Mas eu queria a sua visão, assim, o que que você vê como a importância da qualidade desses dados, olhando para as empresas ali, para você realmente
poder tomar as melhores decisões? Eu particularmente, por isso que eu centralizei, porque eu acho que também o acesso, sem nenhum tipo de critério e controle de qualidade, você pode prejudicar muita gente. Então, por exemplo, eu posso olhar, rodar um modelo, por exemplo, de prevenção à fraude. E às vezes eu tenho um negócio pequeno que só me tem como solução de pagamento e eu rodo e de maneira errônea, sem teste, sem uma qualidade maior, e classifico ele e bloqueio o recebimento. E aí ele perdeu a venda, às vezes é a venda do mês, é a venda que vai manter o negócio vivo. Então eu acho que a importância dessa qualidade é uma responsabilidade muito grande, porque hoje cada vez que a gente, cada dia que passa, cada mais tempo que a gente vai consumindo, vai entendendo como funciona essa estrutura, a gente precisa ter cuidado e responsabilidade. Então, particularmente lá no EFI a gente trabalha com 3 camadas e a gente só entrega a Gold. Enquanto ela está em validação na bronze, ali na prata, a gente trabalha de uma forma muito controlada. Só quem realmente entende por trás e não está usando aquilo em produção. Então, eu acho que a dica pode ser que muita gente não tenha essa maturidade ou essa capilaridade ou até mesmo recurso para investir, que é tempo. Mas faça, teste, olhe, espere um pouquinho, né? Não saia usando desenfreado, não tome decisões de uma forma precipitada. Os dados eles respondem muita coisa, mas eles precisam de um tempo, né? A gente precisa ter um olhar um pouquinho mais crítico. Mas ele é muito importante. Não é que, eu não vou olhar, não vou tomar. Mas eu acho que você saber usar, refinar, testar, validar, sentar com um time de negócio e perguntar, faz sentido isso aqui? Principalmente, quem te perguntou? Qual foi a demanda? Eu quero saber, sei lá, a cor do carro dos meus clientes lá no Amapá. Porque eu quero vender outro carro, por exemplo, qual que é a preferência dele? Porque aí ele vai ter um estoque maior lá. Então ele precisa entender que às vezes a cor que os clientes têm hoje é porque só tinha aquilo. Então eu recomendar e às vezes ele quer trocar. E não simplesmente olhar, tá, se você vai pegar, 2020 a cor dos carros vendidos foi essa daqui, mas você tem que levar em consideração de que talvez era o que tinha disponível naquele momento, não foi uma escolha. E a gente pode ver, por exemplo, que até a própria indústria automotiva vem diminuindo a paleta de cor. Que eu acho péssimo. Eu também, eu gostava dos carros vermelhos, por exemplo. São poucas opções hoje. Tem um Fusca laranja. Eu tive um Kwid laranja também que foi excelente. Mas é difícil e isso se dá muito pelo consumo. Só que será que, beleza, custo versus retorno é um mercado muito grande. Beleza, mas será que a pessoa que está ali, se ela tem a opção, ela não poderia consumir a outra cor? Então é uma responsabilidade muito grande, principalmente. Então por isso que a gente tem que investir tempo e dinheiro nessas estruturas. Então ter certeza, ouvir muito o seu consumidor, se é seu cliente, ou às vezes a gente está produzindo um relatório para uma outra área, antes de falar e entregar, e falar assim, pergunta para ele, qual que é o resultado que você espera? O que que você está precisando responder com isso? Faz sentido? Não faz? Vamos desafiar? Vamos testar? Hoje a gente tem as inteligências artificiais, você pode testar 10 metodologias ali que ela faz um Monte Carlo em segundos que antes você deixava dias processando. Então, é realmente uma evolução muito grande que a gente tem hoje. Você citou agora bastantes elementos de inovação, né? Como é que vocês entendem isso do dado, testam, fazem diferente. Para você fazer teste e entender, você tem um go-to-market a aproveitar e imaginar de oportunidade, então você precisa ser veloz. Como é que você consegue conciliar inovação, velocidade e o tamanho de exigência regulatória que o seu mercado tem, principalmente no recorte populacional que você trabalha? Como é que você equilibra isso? A gente tem um trabalho muito pesado no planejamento. Então, uma das filosofias até que eu vim implementando é, igual, o regulatório ele é um nó, eu preciso continuar existindo. Então, uma das primeiras etapas é trabalhar em cima do que é legal, o que eu preciso seguir, LGPD, por exemplo, com dados. Hoje eu trabalho em muitos dados que antes, até um tempo atrás, eles não eram anonimizados. Então, uma pessoa poderia ir lá baixar aquela planilha, se aquilo vaza, gera um problema muito grande. Então, como que a gente fez? Hoje a gente trabalha numa camada regulatória primeiro. Então, por exemplo, o pessoal de dados, nem todos têm acesso já à base pura. Então a gente criou camadas intermediárias, onde o time de engenharia de dados ali, que ingere os DBAs, enfim, eles têm acesso até um certo nível, só que os acessos deles já trabalham de uma forma que entrega o dado capaz de responder perguntas, mas também já muito mais seguro. Isso deu agilidade para a gente.
Então, ao mesmo tempo, a gente faz isso e os times de produto, hoje, eles buscam entender mais antes de sair desenvolvendo, planejando, pega o backlog, vamos fazer, não, faz todo o discover, monta toda a história, faz o storytelling, já tá indo para produzir, depois olha para os dados. Não. Eles demandam hoje, a orientação ainda tem, acaba acontecendo, mas a ideia é sempre tem um rito a ser seguido, é um funil realmente. Primeiro é o relatório, depois a gente olha se a gente tem informação suficiente para fazer aquilo, depois a gente valida e por último sai para produção. Só que a gente já, com a tecnologia que nós temos hoje, muita coisa a gente já consegue deixar pré-feito, pré-estabelecido. Você não precisa codar tudo do zero hoje. Então, a partir do momento que a gente estrutura, principalmente a gente dividiu em BUs. Então, quando eu olho que é meio de pagamento eu tenho um pessoal que é especializado em Pix, tem um pessoal que é especializado em boleto, e eu sou sub ainda, tenho autorização de adquirência, é especializado em cartão. Só que ao mesmo tempo eu tenho uma galera do outro lado ali nos produtos financeiros que são emissores. Então os mundos meio que são diferentes, mas ao mesmo tempo coincidem. Então essa BU aqui, essa vertical, ela já tem uma estrutura base para desenvolver as inovações. Então ela passa pela parte de compliance regulatório, ver se está tudo em dia, jurídico, e aí quando chega, já chega um pouco mais estruturado e eles já saem desenvolvendo em cima do que já existe. Não faz mais do zero, porque antes a gente, tudo que ia construir, construía novo. Ah, preciso de um módulo para recebimento, por exemplo, o Pix. O Pix a gente tem diversas APIs porque o cerne dele é modular, então eu não preciso criar tudo de novo. Então a minha API hoje ela é muito, muito consumida porque eu consigo entregar de uma API no caixinha ali de uma consulta de chave, que a gente não pode fazer, mas ele consulta e executa a transação, já é vinculado, então a gente consegue fazer isso de uma forma que eu sei quem está consumindo e não está concluindo, então eu já barro o cara para não consumir. E ao mesmo tempo eu consigo entregar uma API, receber um match do cliente, já mando no sistema dele perguntando. E isso tudo vai gerando massa de informações que eu vou usando para melhoria. Então, quando o pessoal vem, ele já tem um storytelling ali, um pouco do que pode, do que não pode, e o que é importante e como que a gente vai fazer. Então, a tecnologia, as IAs, enfim, elas ajudam muito nesse processo de agilidade. Só que a gente gastou bastante tempo construindo os prompts, né? Tu colocou aqui, tu já montou uma estrutura de arquitetura base com pelo menos 4 camadas, você falou agora, você tem consulta nas 4 com um perfil diferente de usuário, de dado, então assim, para conseguir falar, eu vou ser rápido, mas vou ser seguro, tu teve um investimento de backup e infraestrutura grande para ser E feito. gerei uma crise em alguns momentos ali, porque o pessoal queria ter acesso de uma vez. Ah, eu estou desenvolvendo, usando o Pix, estou fazendo o Pix automático, preciso saber os dados para fazer onde que eu vou lançar para, né? Muita calma nessa hora. A gente vai precisar trabalhar uns sábados aqui para estruturar essa base. Mas agora, por exemplo, a gente lançou automático e depois biometria. O time que já lançou biometria não teve essa dor porque o automático já tinha resolvido. Então a gente vai evoluindo. A partir do momento que tem a cadeia evolutiva daquela solução, a ideia é sempre você sempre subir um degrau para cima, nunca começar reconstruindo a escada. Então é isso que a gente vai implementando. A gente teve uma crise de dados ali durante uns 6 meses, que foi essa pavimentação. A gente testou diversos fornecedores. A gente usa muito Amazon, AWS, mas a gente testou outros, eu trouxe o Databricks, mas a gente testou outras soluções. E a partir do momento que a gente ia fazendo as POCs, a gente já ia fazendo algo construído de uma forma que eu poderia absorver de outro lado. Então as POCs também ajudaram, parceiros ajudaram a gente. Então a gente conversou com muito. Mas hoje eu tenho um poder de barganha para fazer isso. Lá atrás eu não tinha, então eu também trabalho muito com academia. Então a academia me ajudou muito nisso. Então é uma construção de tempo. Não podemos fazer algo pensando em hoje. Denis, indo nessa linha, o que na sua experiência são armadilhas comuns que é importante as pessoas ficarem atentas na hora que elas estão percorrendo essa jornada? Tem algumas, né? Principalmente você querer responder de uma forma. Ah, tem uma demanda, joguei na inteligência artificial, é isso, ela sabe mais que meus especialistas lancei. A gente acha que a inteligência, as IAs hoje, elas são muito importantes, mas a gente ainda tem um conhecimento por trás, tem a parte empática do processo, que às vezes muita gente joga, tem uma resposta
e acha que aquilo é verdade, não valida, não busca um especialista por trás. Então hoje ainda tem algumas alucinações, a gente tem alguns problemas que as pessoas nem consideram em alguns projetos. Eu acho que isso é uma armadilha que a gente já se preocupou desde o primeiro momento. Então, as IAs elas não estão em processos críticos, elas estão em processos construtivos, RPA, parará, porque a gente não tem os agentes ainda de uma forma amadurecida e a galera tá tentando colocar já goela abaixo. Então, Em missão crítica. tem que ter cuidado. A gente está num ponto ainda de inflexão. E outra é não gastar tempo no planejamento. Já achar que planejou, fez as etapas, começa a colocar em desenvolvimento, a hora que você chega ali no meio do processo, você fala, a gente teve um problema no começo, a gente tinha antes, quando eu assumi, eu não me atentei de chamar o time de analytics no primeiro momento do primeiro brainstorm de produto. Porque a gente começava a desenvolver a solução, mas a gente tem dado suficiente para acompanhar. Isso é uma armadilha muito grande, porque às vezes a gente só envolve o time de produtos depois que a gente já fez toda a parte de arquitetura da solução. Ah, mas o banco de dados não foi pensado para capturar uma informação, por exemplo, de quanto tempo o cliente esperou para efetivar a transação. Porque é algo que até então, para que eu vou medir aquilo? Então isso é uma armadilha muito comum também, a gente não chamar o time de dados, a galera que vai construir os painéis, o relatório, a pessoa que vai dar visibilidade para aquele processo desde o primeiro dia. Então isso também é uma armadilha, essa a gente caiu várias vezes. Ainda cai de vez em quando. E daí tá faltando, não, mas vocês não mediram isso, eu não sabia nem que isso era importante, né? Por que eu vou fazer isso? Ah, não preparei a estrutura para essa variável. Poxa, nós vamos ter que voltar aqui 2 semanas. E às vezes é uma medida tão simples que a hora que você vai mexer na estrutura ali de informação, você tem que construir um outro script, uma outra vertical, porque às vezes os dados estão num outro nível crítico. Como a gente trabalha no mercado financeiro, nosso sistema é todo desconectado, né? Então acaba que nós temos vários níveis de segurança para não ter prejuízo. Então acaba que, não, mas é só uma informação do saldo no momento que bateu. Poxa, saldo é lá embaixo. Saldo não conversa com a plataforma. O que exibe não é o que grava. Então a gente tem essas dificuldades. Então uma das coisas que está virando mantra é: vai desenvolver uma solução nova, vai fazer alguma alteração, vai fazer uma implementação nova. O time de área de dados tem que estar junto para ver se as informações estão alinhadas com o que a gente precisa medir. Ah, mas eu não sei. Cara, então cria uma tabela com campos disponíveis para medir isso, se for preciso. Se for para medir a cor de quem desenvolveu, a cor da camisa de quem desenvolveu aquela solução, a gente vai ter um campo. Então porque antes dimensionava o banco de uma forma muito voltada e estrito àquela atividade. Então hoje a gente trabalha de uma forma mais dinâmica nesse processo. Eu ia aproveitar só você falou de o pessoal coloca e põe. Tem algumas semanas saiu um texto nosso, eu e os meus sócios no The Shift, que a gente cita exatamente isso, IA boa e IA governada. Então, e tem muita gente que eu acho que a gente está passando de uma etapa de que o pessoal nem soube medir direito o que a gente está fazendo no mercado, que assim, 95% dos projetos de IA não deram resultado. Eles eram POC, eles não tinham que dar resultado. Na verdade, de repente eles deram, o resultado foi ensinar o time, né? E aí o pessoal Já que é o resultado. já está o resultado. Não, essa matéria, essa pesquisa eu li a do MIT. Não, eu li a do Gartner, desculpa. Eu vi que a MIT chegou num número parecido. E aí você vai olhar, era só o título para chamar atenção, porque dentro eles não estão admitindo. A maioria era POC. Ok. Só que quando não é POC, e eu acho que aí é um ponto importante, se você não governar ela, ela vai fazer o que você não espera. Porque é da natureza do LLM fazer isso. Se você não governar, colocar para frente, deixar, vai dar ruim. E essa armadilha parece que a gente está pedindo para tomar, porque quando você faz no uso pessoal, você sabe que dá ruim. Né? Você manda escrever um texto, ela coloca, faz uma coisa errada, e vai para frente. Não faz muito sentido. Eu acho que fica uma coisa de. As pessoas estão confundindo o momento de testar Sim. com o momento de Produção. Isso parece para mim quase que uma dissonância cognitiva, sabe? Não, e é justamente isso. Porque a partir do momento que você pega um modelo LLM, ele começa a ter as variantes. Se você não vem cortando, entendendo que aquilo não é o objeto final, ele vai construindo uma ramificação que você não sabe mais o que tem por trás. Sim. Por isso que eles falam, é o modelo caixa preta. Não, gente, não pode ser. Você tem que entender o que você quer. Você não precisa entender a técnica por trás, porque a gente já está evoluído de uma forma que o que está rodando às vezes dentro do LLM, você não responde com uma simples
técnica, né? Tem várias coisas ali que trabalham em conjunto. Mas ao mesmo tempo você não pode deixar e sem entender qual é o propósito daquilo. Tem muita estratégia, faz guardrail, muda para SLM, reduz base de teste, tem muita estratégia para fazer antes de falar: "Ah, Não é, e o pessoal sobe dado sensível e deixa público. Isso e aí acaba que você tem uma alucinação e pior. Às vezes, acho que foi a Samsung que teve um problema, que foi foi o case primeiro foi da foi um Foi proje um Foi o mais marcante, né, não foi o único, mas mas é o que chamou a atenção, porque os caras divulgaram um segredo industrial. E foi uma pergunta para validar se estava funcionando. e levaram uma porrada da CVM, né, porque como aquilo foi a aftermarket. É, e mexeu no mercado tudo. Então é ação e reação. Às vezes a pessoa que está mexendo ali, é o que você falou, ela não sabe, ela deixa sem controle, era para ser uma POC, ela está em produção e interferiu no mercado, mexe no valor da empresa. Olha que, quando que a gente ia pensar que isso ia acontecer? Então os guarda-reios são muito importantes. e, Denis, a gente está falando da forma que as empresas olham para isso, né, e como elas agem, como elas tomam as decisões para começar, para inovar, etcétera. E na sua visão, como uma cultura ela pode acelerar ou ela pode ser obstáculos para essa camada de inovação? Boa pergunta. É porque eu vejo que a cultura, o que é cultural é difícil de moldar. A cultura ela é construída. Então, muitas coisas às vezes, é igual a gente estava comentando, como que você faz as pessoas olharem para dados? Isso é cultural. Ela vai ter que criar o hábito de olhar para aquilo, pensar com aquilo, desenvolver. E muitas vezes a nossa cultura era não receber informação, olhei, pô, tá, não, beleza, é assim, e faço. E não mede. Então eu vejo que esse momento a gente está num momento realmente de educação. A cultura, a gente está construindo essa cultura de data science, de IA, de modelos LLM. Então, a gente está num período realmente de entendimento. Eu acho que a gente está numa ruptura de uma era onde a gente precisa dar um botãozinho de pause às vezes, para ver como que eu vou trazer para um time ou para um segmento, pô, como que isso vai funcionar? Vamos entender o propósito por trás primeiro. Quais são os resultados eu espero? Então é realmente um processo de construção. Não vai ser de hoje para amanhã. A gente não pode esperar que isso vai acontecer rápido. A tecnologia corre rápido, mas as pessoas que estão por trás às vezes não acompanham. Então é importante a gente que trabalha com isso, que lidera, que busca. Eu sou, perto de muita gente ali, eu sou ignorante, já porque eu estou obsoleto. Eu não estou mais no dia a dia. Mas eu falo, pessoal, explique por quê, qual que é o objetivo, vamos entregar um número de informações maior, gasta um tempinho criando um book de variáveis ali, traz as informações por trás, quais são as perguntas respondidas. Então é uma construção a muitas mãos essa cultura. Então eu vejo que ela é importante, ela vai acontecer, mas é o que a gente estava falando antes, ela precisa ter limite, a gente precisa definir as regras e a gente precisa trabalhar junto com as pessoas ali, mostrando os guarda-reios, os objetivos, dando liberdade de teste das tecnologias em ambiente controlado, desvincula isso do seu ambiente produtivo, cria máquina apartada, se você tem recurso para isso, é claro, né? Não deixa a pessoa ficar, às vezes ela tem uma máquina onde ela está fazendo os trabalhos dela que está ligada à rede e às vezes ela quer testar alguma coisa, proporciona ela testar, mas cria a cultura do teste, da observabilidade, de acompanhar os resultados e depois disso toma a decisão em cima. Não faz isso de um dia para o outro. Eu acho que o imediatismo é o mal do nosso século que acaba colocando em xeque algumas coisas. Então a cultura ela vem como parte dessa construção. E uma pergunta que a gente faz para todo mundo quando a gente lembra, que é: qual é ou quais são os teus principais indicadores? Eu tenho alguns, mas hoje o principal, eu acompanho alguns indicadores, mas principalmente no momento que a gente está. Churn, é muito difícil você conquistar novos clientes no mercado que a gente está hoje. Então, é mais fácil você manter o que você tem, o investimento é menor. E principalmente, um cliente contente, ele implica menos que um descontente. Então, mantenha seus clientes atentos. Eu olho muito ROI, porque se a operação ela tá positiva,
eu consigo proporcionar uma negociação melhor para meus clientes, um investimento para o meu time de tecnologia. Então, a partir do momento que você vê o retorno em cima daqueles investimentos, você consegue planejar melhor seus capex. Pô, eu quero fazer igual a gente tem esse modelo que a gente fez com a parceria pública-privada, ela já está trazendo um retorno para nós, que o investimento foi baixíssimo. Por que não fazer isso de novo? Aí eu tenho que olhar para dentro e entender as estruturas. É, os dois principais, eu gosto muito de olhar NPS, porque se meu cliente não está satisfeito, problemas virão. Então, eu acompanho muito também, um pouco. A gente está com uma crise de identidade de NPS, porque a galera de CX quer medir uma coisa, o pessoal de relacionamento ali, o time de atendimento quer falar de outra, então a gente está ainda. Então, tem uma crise, mas eu olho muito para a satisfação do cliente. São basicamente os três principais hoje. Se ele está saindo, quem está entrando também eu dou uma olhadinha, mas eu gosto de ver o retorno em cima do que a gente está investindo e principalmente a satisfação do cliente. Muito bom. Denis, o papo está muito bom e, infelizmente chegamos no fim, então eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui no Do The Math, e para as pessoas que querem te acompanhar, te seguir ou trocar mais, qual é a melhor rede? LinkedIn. Eu quase não mexo, quem mexe no meu Instagram é minha esposa. Eu acompanho o LinkedIn. Lá a gente está produzindo um conteúdo legal, trazendo mais informações, a gente tenta democratizar realmente. Então hoje no EFI, por exemplo, a gente tem uma comunidade de 14 mil desenvolvedores que a gente fomenta dentro do Discord para falar de pagamento. Então o LinkedIn a gente vem construindo algumas coisas interessantes ali para contribuir para a sociedade. Muito bom. Muito bom, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a Eu que gente. agradeço, pessoal, pela oportunidade. Chegou aqui no final, gente, falar 5 estrelinhas no agregador de podcast de vocês. Se tiver no YouTube, não esquece do triplo C. Curte, comenta e compartilha que ajuda a gente demais. Até a próxima quarta-feira, gente. Valeu!